A nossa crença comum é a crença da liberdade para as escolhas. Nós nada sabemos sobre a liberdade. No entanto, temos a ideia de que podemos fazer escolhas. Sim, de fato, escolhas acontecem. Mas de onde nascem essas escolhas? Essas ideias nós temos em razão da ilusão desta consciência, que é a consciência do eu. A ideia de ter consciência, de ser alguém que carrega esta consciência. Ainda não percebemos que todo o nosso movimento é um movimento planeado, organizado, idealizado e colocado em execução a partir do pensamento. Esse pensamento em nós, não sabemos também o que ele é. Quando você toma uma ação, esta ação nasce desta consciência, que é a consciência do eu. Mas o que é esta consciência do eu? É a presença de um modelo, de um programa, de uma forma de acontecer. Este é o condicionamento mental. Este é o condicionamento egóico. Assim, nós temos aqui algumas ideias truncadas. A primeira delas é sobre o pensamento. Você tem a crença de ser alguém que pensa. Portanto, a ideia é a presença de um pensador, tendo pensamentos. Enquanto que, na verdade, esses pensamentos, eles estão presentes. Eles partem, eles surgem, eles nascem de um fundo, de um passado, de uma memória, de uma recordação, e não de um pensador. A presença do pensamento é a presença da memória. Não é de alguém tendo memória. Não é de um pensador tendo pensamentos. É a presença do pensamento. A presença do pensamento é a recordação do passado. Eu pergunto a sua idade, você me diz sua idade. Eu pergunto a idade que o seu bisavô morreu e você não tem. Você não tem porque você não tem memória sobre aquilo, lembrança sobre aquilo. Não faz parte desta recordação em seu cérebro. Como você não tem este conhecimento, esta memória, esta lembrança, você não tem este pensamento. A presença deste pensamento é parte deste fundo, desta recordação. Não tem algo a ver com alguém que é o pensador produzindo este pensamento. Este pensamento está presente nesta consciência, que é a consciência do eu. Esta memória é aquilo que nós chamaríamos de memória guardada no inconsciente. Não se trata de uma memória recente, mas se ela está presente neste fundo, em camadas mais profundas, não faz parte de uma memória recente. Então, neste instante, o cérebro se coloca para ir em busca desta memória. Se ela estiver aí, ela irá aparecer.
Tudo isso é parte desta consciência do eu, desta consciência egóica, desta mente condicionada. Não é alguém tendo a lembrança, é a lembrança surgindo. Em razão deste fundo e de todo esse processo dentro do cérebro. Este processo é o pensar. Essa é a diferença entre o pensar e o pensamento. O pensar é este processo de busca, de recordação, de memória, nesta mecânica cerebral. Este é o pensar. Não há alguém neste pensar. É uma mecânica cerebral. Assim como o coração bate, o cérebro pensa. Produz pensamentos. Na realidade, ele reproduz pensamentos. Ele só pode lidar com aquilo que ele conhece, que ele reconhece, que é memória, que é lembrança. Portanto, quando você tem um pensamento, na realidade o pensamento está presente. É a presença do pensamento, a presença deste eu. Não é este eu trazendo o pensamento, é o pensamento que não se separa deste que pensa, que acredita ser o pensador, que é o eu. Quando você usa o pronome eu, isto é apenas um pensamento, produzido por um fundo de memória. Quando este pensamento surge, a ilusão de um pensador está presente, de um experimentador está presente, de alguém, desta pessoa, deste mim, está presente. Então nós precisamos descobrir a verdade sobre o pensamento, para a clara compreensão de que estamos lidando apenas com uma sugestão de imagem. O pensamento produz esta sugestão, a imagem que você tem sobre você, você e a autoimagem. Esta é a verdade sobre o eu, sobre este mim, sobre este ego. Investigar isto com profundidade, ter a clareza sobre isto, é ter nesta vida a possibilidade para o fim desta ilusão. Isto é parte da ilusão da mente. Este processo de sustentação desta autoimagem. Nós estamos constantemente sustentando a ideia de alguém presente, de alguém pensando, de alguém sentindo, de alguém agindo, falando, escutando, enquanto que, na verdade, estamos diante de uma ilusão mental, de uma ilusão sustentada em nós, mantida em nós, pela ausência desta autoobservação, desse estudo de nós mesmos. Aqui nesta vida, assumir a realidade de que a particular vida deste alguém, deste mim, é uma ilusão, a plena ciência disto é o fim do sofrimento. É o fim deste mundo como nós conhecemos, como a mente reconhece, para algo fora
do conhecido. Portanto, o que é o pensar? O pensar é este movimento interno que se processa no cérebro. Quando você descobre o que é lidar com a vida sem o passado, sem este fundo psicológico, sem esse movimento que é o movimento da memória, você está lidando com a vida sem qualquer separação dela. Se não temos uma separação entre você e a vida como ela acontece, não temos mais a presença do conflito e, portanto, do sofrimento. Porque o sentido do eu, do ego, deste mim, desta autoimagem, não está mais. É o fim da autoimagem. É o fim da continuidade de uma identidade presente, que se vê presente em razão de se ver como alguém, no experimentar, como falar, sentir, agir, ver. Não existe tal coisa. Esta é uma sugestão do pensamento. É uma crença na autoimagem. Na autoimagem existe a crença deste eu e o não eu. Quando você lida com pessoas, você as vê a partir da imagem que o pensamento estabeleceu em você sobre quem elas são. O que você tem delas é uma memória, é uma recordação. Ela foi agradável com você, ou ela foi desagradável com você. Ao se deparar com ele ou ela, você é uma imagem que o pensamento estabeleceu sobre quem você é. E você o vê a partir desta imagem. E o que você tem dela é também a imagem que o pensamento estabeleceu sobre quem ela é, sobre quem ele é. Assim são as nossas relações. Naturalmente, relações que se assentam nesta ilusão mental, nesta ilusão do pensamento. Inevitável todo tipo de ilusão presente nesta qualidade de relação. Nós não conseguimos tomar ciência daquilo que nós somos, porque não olhamos para isto. Não nos tornamos cientes de como funcionamos neste contexto, dentro desta experiência. Nós não temos um cérebro, uma mente, um coração voltado para esta investigação, para este estudo de nós mesmos. Nós estamos seguindo dentro do mesmo princípio, do mesmo modelo, que é o padrão de comportamento comum a todos. Por isso estamos vivendo exatamente como todos à nossa volta. Nós temos um cérebro que está preso ao passado. Temos uma mente que tem suas raízes nas lembranças. Toda a nossa atuação é a atuação a partir deste movimento interno. Este movimento ocorre a partir de um centro. Este centro é o centro da memória. Esta memória é a presença de uma identidade. Essa identidade é este mim
este eu. Embora tudo isso faça parte de um único jogo, que é o jogo chamado pensamento. Então nós temos que investigar, antes de tudo, o que é o pensamento. Porque sem a presença do pensamento, nós não temos esta autoimagem, nós não temos este centro, nós não temos este eu. Então, o que é o pensamento? O pensamento são as lembranças que você tem sobre tudo que você viveu. Isso está sendo registrado sempre em seu cérebro, naquilo que nós chamamos de mente ou consciência. Esta é a consciência na pessoa, da pessoa. Não há separação entre a consciência, este eu, e a pessoa. E isso é basicamente o movimento do pensamento, que vem do passado, que se sustenta em razão da presença de uma desatenção para este movimento. É isto que nós precisamos compreender. Nós precisamos tomar ciência deste movimento. Quando temos ciência deste movimento, em razão de uma atenção sobre nossas reações, isso termina. O que nos falta na vida é a ciência de como nós funcionamos. Isso requer a presença desta compreensão das nossas reações. Estudar a si mesmo é se aproximar do autoconhecimento. Estudar a si mesmo é se aproximar desta ciência que revela a verdade divina, que é meditação. Nós estamos vivendo dentro de uma programação em razão desta inconsciência sobre nossas reações. Não nos ensinaram a olhar para nós mesmos, a tomar ciência deste processo interno. Assim, nós não nos conhecemos. Nós não nos aproximamos da mente e de suas reações. A mente presente em nós, ela funciona com reações. Uma vez que o que chamamos de mente são lembranças, são recordações, são memórias, nós estamos lidando apenas com reações. Quando você está com raiva em razão de uma reação. É uma lembrança que está vindo do passado. Quando alguém lhe entristece porque você tem um fundo de reação. Uma vez contrariado esta imagem que o pensamento estabeleceu em você, sobre quem você é, sobre quem você deseja ser, neste momento, há uma reação, algo vindo do passado, como uma revolta, como uma contrariedade. Assim temos a presença da raiva. Nós estamos sempre atendendo aquilo que surge neste instante a partir do passado. Assim, todas as respostas são respostas inconscientes, mecânicas, reativas. É a presença de uma atenção sobre estas respostas. É a presença de um olhar novo sobre esta memória do passado que põe fim a esta condição.
Então nós temos a presença da verdade se revelando. É a verdade que liberta, e não o desejo de ser livre, e não a vontade de encontrar a liberdade. Este desejo de ser livre, esta vontade de encontrar a liberdade, é a ideia ainda que vem do passado. É algo que faz parte de um projeto, de uma imaginação, neste princípio de dualidade. Ao me deparar com aquilo que eu sou a raiva, eu sou o medo, eu sou a preocupação, a contrariedade. É isto que eu sou. Ao me deparar com isto, o pensamento cria o que deveria ser, o que eu preciso ser. Então, esse movimento é o movimento da dualidade. Eu sou isto, mas eu desejo ser aquilo. O que sinto é raiva, mas não posso sentir isso. Eu preciso sentir outra coisa. Assim, nós estamos dentro de um jogo que o pensamento estabelece. É o jogo da dualidade. O pensamento, ao fazer isto, ele sustenta esta condição. A condição da continuidade do eu, da continuidade do ego, na esperança, no desejo, na perpetuação da raiva, do medo, ou de qualquer um desses estados internos. Isto acontece porque estamos colocando a ilusão do pensamento presente dentro da experiência, a partir deste experimentador, que está sustentando a ilusão do tempo para se livrar, para alcançar, para se libertar desta condição. É assim que o tempo psicológico vem sendo sustentado. É assim que o tempo criado pelo pensamento está sustentando a ilusão do amanhã para o amor, para ser livre, para ter paz, para ter liberdade, para alcançar a perfeição e todo tipo de coisa. Aqui se trata de lidar com aquilo que está presente aqui e agora, neste instante, que é a presença do pensamento, que é a presença desta reação, neste modelo de sentimento, de emoção, de sensação. Quando temos este contato direto, sem esta dualidade, neste instante estamos nos aproximando da verdade sobre o sentir e também sobre o pensar. Olhar para este instante sem as conclusões do pensamento é tomar ciência do sentir, sem esse elemento que se separa, que é o eu. É olhar para o pensamento, sem esse elemento que se separa, que é o pensador. Então, qual é a verdade sobre o pensar? Qual é a verdade sobre o sentir? Qual é a verdade sobre a ação? A ação é aquela que se mostra presente quando não existe este impulso que vem do passado. Esta ação é de uma outra ordem. É a ação livre do ego. É a ação livre do peso do passado, do peso do pensamento. O que é a resposta dada a este momento presente?
sem a presença do pensador, é a resposta dada à vida a partir da verdade deste livre pensar. Quando temos a presença do pensar, não temos a presença do pensamento. Atender com inteligência este momento, dando resposta para este momento, sem este fundo de memória, sem este fundo de lembranças, sem estas reações desta autoimagem, deste pensador, é atender nesta liberdade do pensar, do sentir e do agir. Esta qualidade de vida é a vida real. Podemos descobrir a vida sem o modelo do eu, desta autoimagem, e, portanto, de toda esta condição do passado, para atender com verdade, naturalidade, simplicidade à vida, como ela acontece sem o eu? Esta é a pergunta. Isso requer uma nova forma de pensar, de sentir e de agir. Nesta qualidade de ação não existe o autor das ações. Nesta qualidade nova de sentir não existe esse elemento que é o sentido de um eu presente. Nesse velho modelo de querer, não querer, gostar, não gostar. Nesta nova atitude de resposta para este instante, com inteligência, lucidez, clareza, temos a verdade do pensar, livre do pensador, livre do eu. O fato é que nós desconhecemos isto. Estamos diante de algo desconhecido e não podemos acessar esta dada coisa a partir do velho modelo, que é o modelo do pensamento psicológico, deste velho modelo desta ego-identidade. É por isso que nós precisamos, na vida, a presença da visão da vida como ela é. Isso requer autoconhecimento. Isso requer a presença da meditação. É o que temos tratado aqui com você. Estes vídeos, eles são colocados aqui no canal, em playlists. Precisamos aprofundar essas questões. E há uma forma de nos aproximarmos disto, não intelectualmente, verbalmente, a partir de palavras, mas a partir de um encontro direto com nós mesmos. Neste olhar para aquilo que se passa, para aquilo que se processa dentro de cada um de nós e externamente em nossas relações. A forma de olhar, de perceber, de se dar conta daquilo que está presente. Isto requer a presença da meditação. Há uma maneira real de nos aproximarmos de toda e qualquer experiência. A maneira real é sem o experimentador. A forma real de nos aproximarmos de todo e qualquer pensamento é sem o pensador. A forma real do pensar é assim. Há uma forma real de nos aproximarmos de um sentimento, de uma sensação e de uma emoção. É sem este elemento no sentir, que é o sentido do eu. Portanto, sentir, pensar,
e agir é sem o passado. Podemos descobrir a vida neste instante. Isso requer a morte neste momento para o passado. Morrer a cada momento para estas reações, para este padrão que nos aprisiona dentro desta ilusão, que é a ilusão da mente. Podemos assumir a vida livre do passado e, portanto, livre do eu, do ego. É o que estamos vendo aqui com você nestes encontros. É por isso que temos encontros online aqui nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar destes encontros online. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Discernir a diferença entre a qualidade de pensamento objetivo e prático para essa qualidade de pensamento que dá formação a essa autoimagem, a esta pessoa que se entristece, fica com raiva, fica magoada, ofendida, se sente rejeitada. Tudo isso faz parte desta autoimagem